Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje eu vou apresentar o terceiro vídeo da série de comentários ao edital número 1 de 2022 do concurso aberto para auditor fiscal e para analista tributário da Receita Federal do Brasil. Para você que está acompanhando a sequência de vídeos de comentários ao edital número 1 de 2022, aberto para o auditor fiscal e analista tributário da Receita Federal do Brasil, nós vamos continuar os comentários à disciplina Legislação Aduaneira. Tá? Vamos trazer algumas menções a estatísticas de concurso anterior. Né? Os dois grandes campeões em termos de número de questões nos concursos anteriores de legislação aduaneira são a parte de tributos, principalmente imposto de importação e imposto de exportação, que equivale ao livro 2 do Regulamento Aduaneiro, e o livro 4 do Regulamento Aduaneiro, que é o livro que trata de regimes aduaneiros especiais e aplicados em áreas especiais. Então, estudando mais profundamente esses dois livros, você tem, estatisticamente, tomando por base os concursos anteriores, uma probabilidade maior de obter sucesso. Como a prova de auditor é dividida em 10 questões de legislação aduaneira, ela contempla 10 questões de legislação aduaneira e a da analista 14, e a estrutura do edital é igual à estrutura do decreto 6759/2009, que é o regulamento aduaneiro, você provavelmente vai encontrar na sua prova pelo menos uma questão de cada um dos livros do regulamento aduaneiro. São 7 livros, mais o livro de disposições transitórias e finais, que não é tão relevante quanto os anteriores, né? São 7 livros, então pelo menos 7 questões, aí você vai ter uma questão de cada livro. Mas, para alguns livros, a expectativa é que você tenha mais de uma questão, talvez até mais do que 2 questões. Seria o caso desses 2 livros que eu comentei, o livro 2 e o livro 4 do Regulamento Aduaneiro. A prova para analista deve ter um perfil mais focado nos livros de tributário, no livro de despacho, que é o livro 5, e talvez com menos questões sobre a parte específica de atribuições do auditor, que seria de infrações e penalidades, né, a parte do lançamento, e a parte de processo. Então, é o que a boa lógica diz, né, esperando que o auditor vá trabalhar efetivamente com esses livros e com a parte de comércio internacional. Então, algumas das questões da prova de auditor que você vai encontrar em comércio internacional, por exemplo, valoração aduaneira, classificação de mercadorias, regras de origem, na prova de analista pode ser que você encontre dentro da parte de legislação aduaneira, porque a prova de analista não tem CI e o regulamento aduaneiro, dentro da estrutura dele, traz algumas coisinhas sobre classificação, sobre valoração, não um acordo em si, né? Mas algumas disposições do texto do decreto 6759 sobre sistemas. Bom, em relação à estrutura base do regulamento aduaneiro, você vai pensar, poxa, peraí, são 820 artigos, como é que eu vou percorrer isso? Qual é o foco que eu tenho que ter na leitura desses 820 artigos? Eu selecionaria aí, no teu roteiro de estudo, 3 palavras-chave. Tá? Primeira delas, definição. Foque nas definições. Tá? A definição de território aduaneiro, a definição, o conceito de cada um dos regimes, o que é admissão temporária, o que é trânsito aduaneiro. Lá no livro 5 de infrações, no livro 6 de infrações, o que é uma infração, o que é despacho aduaneiro, o que é desembaraço aduaneiro. O regulamento aduaneiro não tem um glossário, tá? Não tem um lugar onde estão reunidas todas as definições. Então, só nessa leitura paulatina dos livros aí, você vai encontrando ponto a ponto as definições. Então, primeira dica, definições, é muito importante, até numa primeira passada, no primeiro estudo, você focar nas definições. A segunda palavra-chave é comparação. Toda vez que você puder comparar institutos de uma coisa com outra, por exemplo, eu vou comparar fato gerador e base de cálculo dos tributos que incidem na importação, IPI importação, contribuição para PIS, PASEP, COFINS importação, CID combustíveis importação. Se você montar uma tabelinha, fato gerador, base de cálculo, se a alíquota é de valor em OAD-REN, de cada um desses tributos, você tem um quadro sinóptico aí que pode te livrar de uma eventual questão comparativa entre... essas questões comparativas podem aparecer entre tributos,
entre regimes. Tá? A gente tem 17 regimes aduaneiros especiais, mais 3 aplicados em áreas especiais. Então pode ter uma questão comparativa entre os regimes e pode ser também entre infrações ou até entre despacho aduaneiro de importação e despacho aduaneiro de exportação. Então, palavra-chave número 1, definição. Palavra-chave número 2, comparação. Compare institutos. Quando você for estudando, vá comparando os institutos com aqueles que você já estudou. E a número 3 é a do candidato que tem que se preparar para a pegadinha. A palavra número 3 é exceções. Tá? Para a maioria dos institutos de regulamento, você vai ter lá uma regra geral e vai ter as exceções. Então você vai ter um artigo dizendo: o imposto de importação incide na entrada de mercadoria estrangeira no território nacional. Aí um outro artigo que vai dizer: não incide o imposto de importação. Pronto. Tá? Artigos de exceções são bem interessantes. Não recomendo na fase 1 do estudo. Na tua primeira passada no regulamento aduaneiro, foque em definições e em comparação. Deixa essa parte de analisar exceções para uma revisão, para depois que você começar a elaborar questões. Né? Nós temos aqui no portal várias questões resolvidas de legislação aduaneira e de comércio internacional também. E se você quiser ter uma ideia da estrutura do regulamento aduaneiro, aqui no portal eu gravei uma sequência de vídeos também no portal aduaneiro, explicando o conteúdo de cada um dos livros do regulamento aduaneiro. E é esse o conteúdo da nossa próxima conversa, né, no vídeo 4, que também vai tratar de legislação aduaneira. Nós vamos começar a analisar livro por livro o que de mais importante tem, o que desatualizou e o que pode ser objeto de pergunta no concurso, tanto para o auditor quanto para o analista na disciplina legislação aduaneira. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, seu comentário, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos e siga a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram, Portal Aduaneiro.